Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Theo, seja bem-vindo ao meu canal. Você que é novo aqui, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Você que já é de casa, Deus abençoe você também. Você que está aí no Spotify, Deus abençoe sua vida. Lembrando, compartilhe, siga a gente, manda esse vídeo pro seu irmão, pra sua amiga, pra sua família, não sei, mande para qualquer pessoa aí que Deus colocar no seu coração. Me segue no Instagram, estamos quase aí com 3 mil seguidores, falta uns 300, 200 e pouco aí, alguma coisa que eu não lembro direito, mas queria rapidamente falar com vocês no vídeo de hoje. E hoje, você que está no Spotify não vai ver, mas aqui no YouTube, Theo Floriano, já acessa aí, tô com manto. Só aqui tem 3 mundial, respeita papai. Mas vamos pro vídeo. Bom, parábola do bom samaritano. Você já deve aí ter ouvido diversas vezes essa história. E eu lembro que quando eu estava lendo isso no plano bíblico que eu estou fazendo esse ano, de propósito, de ler a Bíblia em 6 meses. Então, aproveitando, quero te encorajar aqui. Cara, vem comigo, vamos ler a Bíblia em 6 meses. Ou seja, vamos ler a Bíblia 2 vezes esse ano. Já acabei o livro de Lucas, estou acabando Gênesis, hoje é dia 17. Já acabei Lucas, estou acabando Gênesis. Aí amanhã já começa Hebreus. E depois de Gênesis vou para Êxodo e vamos seguindo. Se você quiser, mande mensagem para mim no WhatsApp, me chama aí no Instagram que eu passo o plano que eu estou seguindo para você. Mas vamos para o que interessa. Opa, luz! Essa parte vai ficar a tela preta e vai voltar normal quando eu começar a ler o versículo. Bom, vamos lá. Agora sim, eu vou colocar aí na tela do YouTube. Você que está na sua casa aí acompanhando, abra sua Bíblia também. Você que está no Spotify. Parábola do bom samaritano, Lucas 10. Só para contextualizar vocês, aqui nesse momento, cara, a gente chama a parábola fala do jovem rico, do filho rico, não lembro exatamente agora, Deus me perdoe. Mas o jovem rico chega para Deus e fala assim: pô Deus, deixa eu ler aqui para não fazer. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele fala: faz isso, faz aquilo. E o jovem responde: pô, mas isso eu já faço. Aí Jesus fala para ele abrir mão dos bens dele e ele fala: pô, mas isso eu não quero, tipo, fala isso. Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que é só essa parte que a gente vai ler, que está a partir do verso 30, que diz assim: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Sabe quando você vai pelo outro lado da calçada? Passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou para um hospedeiro e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei as despesas que ele tiver. Só até aqui, do 30 ao 35. Cara, essa passagem eu lembrava dela quando eu li, não lembrava certeiramente, mas eu lembrava dela. E quando eu li, eu fiquei tão impactado que eu anotei no WhatsApp, falei: parábola do bom samaritano. Coloquei lá Lucas, aí eu coloquei do começo até o fim. Mas, cara, o samaritano aqui, cara, bom samaritano, vamos colocar assim, porque ele foi um homem bom. Ele é um exemplo de cristão que a gente tem que ser, cara. Por que eu tô falando isso? Porque hoje é muito comum a gente ver diversas pessoas cristãs que têm um posicionamento que não condiz com aquilo que a palavra diz, cara. Que não condiz com o próprio Deus que nós servimos. A gente pode pegar, por exemplo, essas pessoas como o levita e o sacerdote, que creem em Deus, mas que na hora de exercer o amor ao próximo, que é um dos 2 principais mandamentos que Jesus deixou para nós, eles não fizeram isso. Mas o bom samaritano fez. O que difere os dois? O samaritano fez o que tinha que ser feito, os outros 2 não fez, cara. O samaritano exerceu um papel de cristão. Os outros 2 não exerceram.
E isso traz um ensino muito grande para a gente a respeito de posicionamento e de exemplo. Qual é o exemplo que a gente tem dado? Por exemplo, vamos falar que se nessa ocasião aqui, nesse contexto, tivesse diversas pessoas na rua, tivesse olhando o que estava acontecendo. Ó, presta atenção, eles, vamos imaginar um cenário que essas pessoas que estavam olhando, elas não podiam ajudar. Era como se elas estivessem assistindo o que estava acontecendo, entendeu? Aí passa o sacerdote, deixa de lado. Passa o levita, deixa de lado. Aí passa o samaritano e ajuda. Quem vocês acham que eles iam dizer que era cristão? O samaritano. Então, existem algumas coisas que a gente faz na nossa vida que as pessoas, quando elas olham pra gente, ela fala, pô, esse cara ele é cristão. Ou não. Ou a maneira que a gente se posiciona não é conforme um cristão deveria se posicionar. Por que eu decidi gravar um vídeo sobre isso? Sobre o exemplo, cara. Que exemplo que você tem dado? Como que você tem se posicionado? Você tem exercido o amor de Deus? Sabe, recentemente gravamos um vídeo sobre o caráter de Cristo e uma das características é o amor. Cara, o bom samaritano é um exemplo perfeitíssimo de como um cristão tem que se posicionar em algumas questões da vida, em todas na verdade. Sabe por quê, cara? Porque se fosse Jesus passando naquele local, Jesus tinha ajudado ele. Vamos olhar por essa ótica, talvez ajude a gente. Se fosse Jesus passando lá, Jesus tinha ajudado. E agora a gente pensando como cristão, a gente tinha que passar lá e ajudar também. A gente tinha que passar lá e ajudar também. E o bom samaritano ele faz além, ele não só ajuda ali naquele momento. Ele aqui fala que ele põe em cima do animal, leva para o hospedeiro para ver o que estava acontecendo e arcou com os custos, cara. Talvez existem alguns momentos na nossa vida que as pessoas pedem ajuda pra gente e que a gente consegue ajudar com pouco que a gente consegue. Isso já vale muito. Nem sempre a gente vai poder fazer da maneira que o bom samaritano fez aqui. Pegar, levar, cuidar, pagar, tal. Mas, cara, mude seu posicionamento em algumas coisas. Eu vou mudar meu posicionamento em algumas coisas. De olhar para essa situação e falar como Jesus agiria. Ou vamos além. Aquela frase que rodou e tem rolado na internet. O que Jesus faria? Será que Jesus passaria para o outro lado da calçada? Ou será que ele iria e ajudaria esse homem que caiu na mão dos assaltantes? Vamos ficar com essa reflexão aqui para essa semana, para esse dia. Quando pessoas aparecerem pedindo ajuda, o que a gente vai fazer? A gente vai exercer o nosso papel de cristão? Ou a gente vai simplesmente esquecer do que Jesus deixou pra gente? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E meu irmão, o amor de Jesus foi um amor sacrificial. O maior ato de amor já visto foi a morte na cruz. E às vezes o mínimo que a gente pode fazer, a gente não faz. A gente não faz. Mas eu te desafio, através desse vídeo, que quando pessoas precisarem de ajuda, você se posicione como um cristão tem que se posicionar. Você faça o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque Deus fica feliz com isso, cara. E às vezes até rola uma recompensa, Deus abençoar, acontecer alguma coisa, mas a prioridade de amar o nosso irmão, de exercer o nosso papel como cristão, não é por causa de uma recompensa que talvez pode vir, de uma bênção que talvez pode vir, não. É porque esse é o papel do cristão, cara. Esse é o nosso papel. E a gente tem esquecido disso. A gente tem vivido a nossa vida cristã só para nós mesmos. Isso não é certo, cara. E eu fico por aqui. Que você possa se posicionar como alguém que lê a palavra de Deus. Porque se você tem isso aqui em casa, se você lê isso aqui, se você tem isso guardado no seu coração, você sabe que algumas coisas que a gente tem se posicionado, que você tem se posicionado, não é certo.
Mas a verdade é que muitas vezes a gente não tá nem aí pra Deus. A gente não tá nem aí, essa é a verdade. Mas que em nome de Jesus, que nós possamos entender isso e viver uma vida diferente, viver uma vida de exemplo. Que as pessoas olhem pra gente e falem, poxa, esse cara ele é cristão. Eu vejo características do caráter de Deus dentro dele. Deus abençoe sua vida. Eu fico por aqui. Você que está ouvindo a gente no Spotify, compartilhe esse vídeo aí para quem Deus colocar no seu coração. Você que está comigo aqui no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Deixa o like, se inscreva no canal, siga no Instagram. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amigos.